Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 5, verso 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos pensar na seguinte grande ideia: servindo a Cristo, os misericordiosos encontrarão a verdadeira felicidade. Nas 4 primeiras bem-aventuranças, Jesus nos ensina sobre como ser bem-aventurados, sendo humildes de espírito, chorando, sendo mansos e tendo fome e sede de justiça. Todas essas bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus. Nesta 5ª bem-aventurança, Jesus vai ensinar sobre a nossa ação diante dos homens, sobre como fazer para sermos felizes. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. A fé sem obras é morta. Vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. Eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Hoje, pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou seremos taxados de bobos. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, nesse sentido, queremos meditar sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ser misericordioso. Primeiro, vai falar sobre o que é ser misericordioso. Misericórdia é alcançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar de comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas senti-las. O maior exemplo de misericórdia que temos na história foi demonstrado pelo Senhor Jesus. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos. Ele fez com que os solitários se sentissem amados. Ele consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em opróbrio. O apóstolo Paulo disse que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá em vez de um favor que fazemos às pessoas. Por natureza, o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer a misericórdia. Por isso que o homem precisa nascer de novo para ser misericordioso. Ele precisa de um novo coração para ser misericordioso. A misericórdia não é uma virtude natural, é sobrenatural, porque envolve transformação. Estamos falando sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ser misericordioso. O segundo vai falar sobre os tipos de misericórdia que Jesus nos ensina na sua palavra. A misericórdia é algo que fazemos para o bem da alma do próximo. A alma é a coisa mais preciosa que um homem tem. Jesus alertou que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. A alma é como um rico diamante num anel de barro. Nosso corpo é esse anel de barro. Demonstramos misericórdia fazendo o bem à alma do próximo quando choramos com ele pelas suas lutas e sofrimentos, chorar com os que choram, advertindo os pecadores, dizendo para eles que têm uma natureza pecaminosa e precisam de Cristo para os salvar. Aqueles que se calam diante da possibilidade de alguém cair no buraco e não os avisam, têm uma falsa e cruel misericórdia. Devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-los do fogo eterno. É melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para lá. Demonstramos misericórdia quando chamamos os pecadores ao arrependimento. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores chamaram as pessoas ao arrependimento. Isso é um ato de misericórdia. E você tem chamado as pessoas ao arrependimento, usado de misericórdia para com ela?
Demonstramos misericórdia quando zelamos pelo nome das pessoas. Mais vale um bom nome do que as riquezas. A Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa. O fundamento dessa falta de misericórdia se chama orgulho. O orgulho ou o orgulhoso não aceita que outros brilhem mais do que ele nesta vida. O orgulhoso se entristece com a vitória do outro. O orgulhoso sempre tenta diminuir a reputação dos outros. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro, o lugar do outro, a reputação do outro. Ele se entristece não porque não tem, mas porque o outro tem. Demonstramos falta de misericórdia quando expomos os pecados das pessoas. O amor cobre multidão de pecados, mas a falta de misericórdia tem um prazer mórbido de espalhar o pecado dos outros. São maledicentes e caluniadores. A palavra grega para isso é diabolos. Demonstramos falta de misericórdia quando passamos para a frente o que ouvimos dos caluniadores. A Bíblia nos exorta: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Levítico 19:16. Somos proibidos de levantar falso testemunho e também de espalhá-los. Deus disse lá em Êxodo 23:1, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Então, o pecado que mais a alma de Deus abomina é a língua que espalha contenda entre os irmãos. Demonstramos falta de misericórdia quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. Falta-nos misericórdia quando ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes. Quando não somos equilibrados, quando distorcemos a imagem. Tiago diz que não devemos falar mal uns dos outros. Tiago 4:11. Quando falamos mal do povo de Deus, estamos falando mal do próprio Deus, pois a igreja é a menina dos olhos de Deus. Demonstramos falta de misericórdia quando nos silenciamos diante da calúnia. Quando os discípulos foram acusados no Pentecoste de estarem bêbados, Pedro se levantou para defendê-los. Jesus ensina que devemos ser misericordiosos com aquele que já estão feridos. É fácil bater em alguém que já está caído. É fácil pisar naqueles que já estão no chão. Os escribas arrastaram uma mulher e jogaram-na aos pés de Jesus. Eles queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus, em vez de condená-la, perdoou-a e restaurou-a. O samaritano pegou o judeu caído, ferido, parou, cuidou das suas feridas. Isso se chama misericórdia. Jesus ensina que devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Estevão, quando foi apedrejado, orou: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. A Bíblia diz que devemos abençoar os nossos inimigos e orar por eles. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber. O misericordioso perdoa as ofensas. Ele não guarda rancor, ele não se ira, ele perdoa. Ele vence o mal com o bem. Quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar, não tem paz. Quem não perdoa adoece. O justo ou o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Tiago 2,13. Jesus ensina, queridos, que devemos ser misericordiosos com os necessitados. Devemos acudir ao necessitado. No Salmo 41, verso 1 ao 3, Davi diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entregará à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. Devemos ter compaixão com estes. A Bíblia diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do faminto, então a
a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Jesus ensina que devemos ser liberais na contribuição. Deus diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás as tuas mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Deus providenciou várias leis para cuidar dos pobres. Nas colheitas não se podia apanhar o que caía no chão, era dos pobres. Paulo exorta os ricos, lá em Timóteo 6,18, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Nós estamos meditando sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ser misericordioso. O terceiro ensinamento fala sobre as razões para sermos misericordiosos. Cristo ordena que sejamos misericordiosos, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Paulo lá em Efésios 2,10 diz: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, as praticassem. O propósito da vida é servir. Aquele que não cumpre a missão para a qual foi criado é inútil. Cristo ordena que sejamos misericordiosos, porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6,36. Deus se deleita na misericórdia. As suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Cada dia da sua vida você recebe as misericórdias de Deus. Cada vez que você respira, cada pedaço de pão que você come, cada copo de água que você bebe, pense em quão ricas são as misericórdias de Deus em sua vida. Ele perdoou você, Ele justificou você, Ele adotou você, Ele selou você. Elas são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Cristo ordena que sejamos misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. A Bíblia diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando você abre a mão para ajudar o necessitado, é como se você estivesse orando e adorando a Deus. O anjo do Senhor disse a Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cristo ordena que sejamos misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. A Bíblia diz que somos mordomos e vamos um dia comparecer diante do juiz para prestarmos contas. É um grande perigo fechar as mãos aos necessitados. No dia do juízo, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer aos necessitados. Mateus 25, verso 41 e 45 diz: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber. No início, eu citei a grande ideia dizendo que, servindo a Cristo, os misericordiosos encontrarão a verdadeira felicidade. Encontrarão, porque quem pratica a misericórdia serão recompensados, receberão de Deus o que deram aos outros. Eles serão felizes. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. A pessoa feliz não é aquela que quer tudo para si, mas é aquela que distribui e dá aos pobres e necessitados. Eles manifestam aos outros misericórdias, e de Deus também recebem misericórdia. Não são os homens que vão lhe recompensar com misericórdia, mas Deus. Ser misericordioso não é o meio de ser salvo, mas é o meio de demonstrar que se está salvo pela graça de Deus. Será recompensado
pois será uma pessoa abençoada. Salmo 41 diz: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Será lembrado como um homem abençoado. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Será abençoado em sua prosperidade. A alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será saciado. Será abençoado na sua descendência, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Não apenas ele é abençoado, mas seus filhos através dele também serão abençoados. Será abençoado com uma vida longa. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Ele ajuda os outros a viver e Deus lhe preserva a vida também. No dia do juízo, Jesus dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. É isso que você tem feito? Você tem um coração misericordioso? Você sente a dor do outro? Você se importa com as almas que perecem? Se importa com a reputação das pessoas? Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as outras pessoas? O mundo tem sido melhor porque você existe? Reflita sobre isso. Que Deus vos abençoe sendo uma pessoa misericordiosa. Amém.